tudo bem? Sou a professora Ana Cláudia e ensino língua portuguesa às turmas do 4º ano A e B e também a turma do 5º ano A. Hoje a nossa aula eu gostaria de começar de uma maneira diferente. Vamos fazer uma oração de agradecimento? São tantas coisas boas que o nosso Deus nos dá. Fechem os olhos junto comigo e me acompanhem. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela família maravilhosa que me deste. Agradeço pela vida dos meus professores e amigos. Agradeço porque posso ver, ouvir, falar, caminhar, sentir. Agradeço simplesmente pelo dia de hoje. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Nada melhor do que estarmos com Deus em tudo que vamos fazer. A nossa aula de hoje é tipos de narrador. Vamos estudar 2 tipos de narradores. Mas antes de irmos para o nosso conteúdo de hoje, vamos fazer uma retomada da nossa aula anterior? A nossa aula anterior foi sobre tempos verbais. Nós vimos que os verbos, eles apresentam 3 tempos: presente, passado e futuro. O que é que esses tempos estão querendo nos dizer? Que no presente é o hoje. Quando diz aqui na tirinha, hoje eu ando de bicicleta, quer dizer que no momento é o que está sendo vivido, é o agora. Então, o presente é o hoje. O passado é o que já aconteceu. Como lemos ali na tirinha, quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede, quer dizer, algo que já aconteceu. Algo que foi vivido. Então, o passado é o que ficou para trás. É o ontem. O futuro. O que será que vem a ser o futuro do verbo? Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Quer dizer que o futuro é incerto. É algo que ainda vai acontecer. Podemos dizer que o futuro é o amanhã. Presente, o hoje. Passado, o ontem. E o futuro, o amanhã. Nós também estudamos na aula anterior que os verbos, eles possuem pessoas. São as pessoas verbais. E essas pessoas podem estar no singular ou no plural. Nós iremos ter a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. A primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Podemos dizer que eu, tu, ele ou ela pertencem ao singular. Nós, vós, eles ou elas são pessoas que pertencem ao plural. Esse foi a nossa aula anterior. Vamos agora para a nossa aula do dia de hoje? Lembram que na aula passada eu pedi que vocês acessassem o QR Code. Observe a seta voltada para ele. Aquela setinha azul com indicação, que é a nossa aula de hoje, que é tipos de narradores. Quem acessou? E quem acertou o joguinho? Eu joguei e trouxe para vocês verem que eu também acertei no joguinho. Observem. Observem lá o meu celular que eu acessei o QR Code. E o jogo era nada mais, nada menos do que pronome pessoal. Pronome pessoal, aquelas pessoas que nós vimos na aula passada. As pessoas verbais que acompanham o verbo, que pode estar tanto no singular como no plural. Observe que eu acertei 2 questões. Eu apenas fiz 2. A letra A e a letra B. Observe que nós marcamos a reunião para hoje. Eu participarei do campeonato. Quem jogou? Quem acertou todas as questões? Quem acertou vai entender muito bem o nosso assunto de hoje. Eu pedi que vocês dessem uma analisada, abrissem a página, acessassem o QR Code para podermos entender os tipos de narradores, que é o que iremos estudar agora. Tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem e o narrador observador.
Quando lemos um texto narrativo, vocês irão observar que pode ter um narrador personagem, pode ter também um narrador que não é personagem, que não faz parte dessa história. Mas, tia, como é que eu vou saber? Vamos descobrir agora? Narrador personagem. Esse tipo de narrador é um dos personagens da história, protagonista ou coadjuvante. Quer dizer que pode ser o personagem principal ou não. Pode ser aquele personagem secundário, mas é um personagem que está na história, está vivendo os fatos acontecidos na narrativa. Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa do singular ou plural. Observe que as pessoas estão aqui. Por isso que foi de suma importância que vocês acessassem o QR Code antes dessa aula, para que melhor pudessem compreender os tipos de narradores. Eu tenho um texto aqui, esse texto está presente no capítulo 3 do livro 1. É a crônica, aquele gênero que nós estudamos em nossa aula passada. O gênero crônica que está dentro do cotidiano da vivência das pessoas. E nesse texto aqui está falando sobre a vivência dos índios, a diferença que eles fizeram dizendo que ser índio era mais legal do que quem não era índio. Eu vou ler um trecho para que nós assim possamos compreender melhor quando o narrador é personagem. Ser índio é muito mais legal. Quando a gente ouve falar num lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Observe, primeira pessoa do singular. Então, nós temos aqui um texto onde o narrador é personagem. Ele está vivendo os fatos. E lá acima nas informações, nós vimos que, para ser o narrador personagem, essa narrativa tem que vir em primeira pessoa. E agora descobrimos juntos que o texto ao qual nós lemos e trabalhamos na aula anterior, o narrador está em primeira pessoa, porque ele conta um fato acontecido, histórias narrativas direcionadas a ele mesmo. Então, aqui nós temos o narrador personagem. Vamos agora ver quando ele não é personagem. Narrador observador. Observar, a palavra já está dizendo, é quando eu estou observando algo. Então, podemos ver que narrador observador, esse tipo de foco narrativo, apresenta um texto narrado em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele ou ela, eles ou elas. Porém, aqui nós temos que é determinado por um narrador que conhece a história. Então, o narrador observador, ele não está vivendo na narrativa, mas ele conhece os fatos narrados. Ele sabe contar a história como se ele tivesse vivido, mas ele não viveu aquela história. Nesse caso, o narrador não participa da história e está fora dos fatos, ou seja, ele não é personagem. Então, retomando, o narrador personagem, ele é participante e a história é contada em primeira pessoa. O narrador observador conhece apenas os fatos e a história é contada em terceira pessoa. Para vocês melhor compreender quando o narrador é observador, eu trouxe agora o momento da historinha. Vamos ficarmos bem atentos e observar quando o narrador é observador. Agora com vocês, a nossa história. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Ilustrações, Cláudios. Era uma vez uma menina linda, linda.
Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremilicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: "Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela." Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: "Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" A menina não sabia, mas inventou: "Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina." O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: "Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" A menina não sabia, mas inventou: "Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina." O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: "Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" A menina não sabia, mas inventou: "Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina." O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: "Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: "Artes de uma avó preta que ela tinha." Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto: branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: "Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha?" E ela respondia: "Conselhos da mãe da minha madrinha." Vocês observaram que, em nossa história do livro de Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita, o narrador está em terceira pessoa. Ele não é personagem, ele não participa da história. O narrador apenas contou os fatos acontecidos. Com isso, concluímos que o narrador personagem, o texto está escrito em primeira pessoa. E o narrador observador, o texto é narrado em terceira pessoa.
a nossa agenda de hoje. Eu queria que vocês observassem com bastante atenção a nossa agenda. Peguem um livro de língua portuguesa, abram ele na página 56. Vamos lá, na página 56. Então, o livro, ele vai trazer nessas páginas atividades sobre os tipos de narradores, mas também ainda faz uma retomada com os tempos verbais. Prestem bastante atenção na hora em que forem responder. Vocês terão para responder a página 56, 57 e 58. Observe a 58 com bastante atenção, porque nesta página vocês irão responder apenas a questão 8. Então, não vão precisar responder na 58 toda a página, apenas a questão 8 que está lá nessa página. Observem também que na página 58, vocês poderão acessar mais uma vez o QR Code. E quem não realizou a atividade, o joguinho, tem mais uma oportunidade de fazer. Então, a nossa atividade é sobre tipos de narradores, mas também nós ainda faremos uma retomada dos tempos verbais. E essa retomada será feita na atividade que vai em folha, atividade com o título Tempos Verbais. A nossa atividade, ela começa com uma tirinha, com dois personagens bastante conhecidos para vocês, que é o Cascão e o Cebolinha, esse personagem que tanto vocês amam, né? Que gostam desses personagens, que é personagens de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Então, vocês terão essa tirinha para responder algumas questões. Algumas questões estão relacionadas com a tirinha. Outra, vocês irão fazer uma retomada das pessoas, como na questão 4. Observe o tempo, as pessoas do singular e as pessoas do plural. Nós temos 6 questões. A questão 6 está relacionada com os tempos. Lembrando que passado também nós podemos chamar de pretérito. Alguns chamam para passado, outros usam a expressão pretérito, mas é a mesma coisa, tá certo? Então, vocês têm 6 questões, façam com bastante atenção e tenho certeza que vocês irão acertar todas. Queria deixar para vocês uma pequena mensagem do dia de hoje. Coisas boas acontecem. Mas será que só acontecem coisas boas? Acontecem coisas melhores. Como é que isso acontece? Boas coisas acontecem para quem espera. As melhores coisas acontecem para quem se levanta e faz. Então podemos observar, se eu ficar esperando, eu receberei apenas coisas boas. Mas se eu levantar e fazer, eu receberei as melhores. E é isso que nós iremos receber. O conhecimento vai chegar para vocês melhor, porque vocês querem o melhor. Vocês estão se levantando e fazendo. Eu me levanto e faço quando estou aqui, passando essa aula para vocês. Vocês se levantam e fazem quando estão assistindo às aulas e realizando as atividades. Então, que isso fique de lição, de aprendizado para nossas vidas. Que nós não apenas vamos ficar esperando as coisas boas. Vamos nos levantar e fazer as coisas melhores. Vamos trazer para a nossa vida o melhor, levantando e fazendo. A saudade é grande, mas a certeza de que iremos nos encontrar é maior ainda. Porque a saudade é agora, vai passar. Por que ela vai passar? Porque nós vamos estar juntos novamente. Fiquem com Deus, um beijo no coração, um abraço bastante apertado e até a próxima. Com muita alegria no coração, porque iremos nos encontrar novamente. Mesmo que seja através da videoaula, mas iremos nos encontrar novamente. Um beijo e fiquem com Deus.